E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 materinhas para você ficar bem informado, tá? Então vou soltar as pautas aqui já para você ficar ciente da situação. Doença inexplicável tá fazendo lá no Congo. Isso aqui chamou a atenção, que foi noticiado até aqui no Japão. Então tem uma doença, como é que fala assim, que ninguém sabe o que é que tá fazendo lá no Congo, tá? Então, é que eu não posso falar a palavra aqui, porque senão o YouTube me censura, tá? Então a gente tem que dar uma cortada. Segunda matéria, o governo ele vai dar uma prorrogada, tá? No tratamento preferencial para as pequenas e médias empresas, por 2 anos só, aqui no Japão. Depois vai ter o que? Aumento na taxa. Então já dá para você sacar que aquela ideia que, ai, vocês têm que ajudar o governo, vocês têm que dar aumento de salário, que não sei o que. Não vai rolar. Porque essa ajuda do governo só vai para 2 anos. Aí ó, a empresa dá aumento, o governo tirou o subsídio, aí a empresa tem que o quê? Arcar com todo o ônus. E nisso você já sabe o que vai dar, né? Não vai dar o que presta. E já temos aqui o valor do aumento do imposto do foguetinho, tá? Que é sobre impostos, tá? Isso que eu vou trazer para você e você não vai gostar. Porque eu não gostei do tamanho do valor, como é que se fala assim, que eles vão colocar adicional de imposto, tá? Se você levar para vários impostos numa forma anual, apesar que aqui eles não falaram se vai ser mensal ou anual, tá? Então fica uma coisa assim muito complicada também. Mas de qualquer maneira não vai ser baixo. Então fica com o tiozão aqui já para você ter uma ideia do que vai acontecer. Ah, antes que eu esqueça, você lembra que eu falei que ia ter a reunião do Copom, tá, do Banco Central? E tiveram. Subiu 1 ponto. Então foi para quanto? 12,25. É alto, japonês, pra caramba. E já avisaram. Nas próximas, pelo menos nas próximas 2 reuniões, grande provavelmente terão mais aumentos. Falaram se vai ser de 1 ponto, ou de meio ponto, ou de 0,25, não falaram. Mas já falaram que vai ter mais aumentos. Então, para 2025, já espere, tá? Chegar pelo menos a 13 ou a 14 a Selic. Olha que doideira. Japonês, isso vai impactar em quem? Vai impactar em tudo, criança. Em tudo. É. Quem tem financiamentos, pagamento de juros, vai financiar em tudo. Só que aquela velha história. Para quem é investidor também como é que faz assim, influenciar em muito. Se você que não é investidor estava pensando em entrar no mercado de renda variável, meu, agora é a hora. Porque com esse aumento que teve, as rendas variáveis estão dissolvendo, tá? Os FIIs caíram ainda mais, tá? Ações estão caindo ainda mais. Então, agora é o momento de entrar no mercado, agora é o momento. Tá? Ah, japonês, mas você não falou que vai ter mais 2 aumentos? É, mas você vai esperar. Porque esse tempo todo que você vai esperar as 2 próximas reuniões do Copom, você já poderia estar ganhando. Porque é aquela velha história. Tá? É igual quem compra criptomoeda, Bitcoin. Ele fala assim, eu vou esperar chegar lá na queda, lá no máximo, lá na baixa para poder comprar. Só que ela nunca vai acertar o time. Aí o que acontece? Ela perde o time e o negócio começa a subir. Aí ela vai falar assim, não, eu vou esperar chegar lá em cima para ver o que vai dar. E nunca compra. Então tem pessoas que são assim. Mas agora, com essa, como é que fala assim, com esse aumento da Selic, já dá para você fazer alguma coisa. Então, se você pretende entrar no mercado de renda variável, meu, tá muito barato. Tá muito barato mesmo. E a parte assim, aumentou algum prêmio do, como é que fala assim, do IPCA, no investimento, no caso Tesouro Direto, diminuiu. Tá? Antes estava com no 7,36, hoje está com 7,23 no momento. Então você vê que esse tipo de oportunidade, você vê que entra e sai rápido. Então tem que se tomar cuidado, sim. Quem quiser, quando vê certas oportunidades, você não pode parar.
para tudo e compra. Porque tem certas oportunidades, principalmente Tesouro Direto, que eles colocam muito rápido, eles tiram muito rápido também. Então quem comprou, comprou. Tá? Então tem esse tipo de jogada? Tem. Tem que se tomar muito cuidado. Então nos próximos dias, nós vamos ver como é que o mercado vai reagir a esse aumento da Selic. Tá? E com isso, nós vamos ver como é que vai ficar, como é que se diz, a parte do Tesouro Direto. No caso do IPCA+, etc. Mas por enquanto está em 7,23. Ele estava 7,36. Olha a diferença. Então dá para, dependendo, esperar algum outro movimento? Dá. Dá para esperar? Dependendo do Tesouro Direto, dá. Tá? Só que na casa do Tesouro, da renda variável, dá uma olhada lá que você vai ver que está tudo derretendo. Está tudo num bom momento para você pagar barato. É aquela velha história. Mercado de ações, você compra na baixa e vende na alta. Se você for vender. No meu caso, eu não vendo porque eu quero fazer minha carteira previdenciária. Tá? Então, eu fico nessa. Só que, para mim, agora, é muito interessante porque está muito em baixa. Então, aproveite essa baixa. Caso você queira investir em renda variável. Agora é um momento bom demais. Você não faz ideia, tá? Mas isso aqui, como é que se fala assim, não é recomendação de compra, até porque não estou indicando nada assim, para você comprar, principalmente Tesouro Direto. Tá? É só oportunidades que estão aparecendo. Então vamos começar aqui pela doença inexplicável que está acontecendo lá no Congo. Tá? Saiu até na televisão japonesa e olha só que doideira. アフリカ中部のコンゴ民主共和国で広がるインフルエンザに似た症状の原因がわからない病気について WHO 世界保健機関は感染者から集めたサンプルを分析したところ一部がマラリアの検査に対して陽性を示したことを明らかにしました。 WHO によりますとこれまでに400人余りが感染し子どもを中心に少なくとも31人が死亡しました。WHO は複数の病気が関係している可能性もあるとして今後も調査を続けることにしています。 Pois é, essa aqui eu paguei um pouco para ver e deixei rolar tudo. Porque para quem entende Nihongo já deu para ter uma noção que está tendo mortalidade, tá? Então essa doença está matando, né? A gente tem que censurar porque o YouTube não gosta. Então, já dá para você sacar que eles não sabem que doença que é. Eles estão fazendo exames e está aparecendo muito resultado para malária. Tá? Então, isso aqui é só para dar um resumão. Olha só. A Organização Mundial da Saúde, no caso a OMS, analisou amostras recolhidas de pessoas infectadas com uma doença de causa desconhecida, com sintomas semelhantes ao da gripe, e que está se espalhando pela República Democrática do Congo, tá? Na África Central. E algumas delas testaram positivo para malária. Claro que a OMS afirma que pode estar relacionada a múltiplas doenças e continuará investigando. Então você sabe que nem a Organização Mundial da Saúde sabe o que é. Antes que alguém fale, é isso e aquilo, você vê que nem a OMS sabe. Tá? Parece um pouco com a ideia de quando começou o Covid. É isso aí. Tá? A República Democrática do Congo, na África, está se espalhando uma doença com sintomas semelhantes ao da gripe. E segundo a OMS, mais de 400 pessoas já foram infectadas e pelo menos 31 já foram para a terra do pé junto. Na sua maioria, crianças. Tá? A gente tem que falar assim porque o YouTube não deixa de nós falarmos a palavra que seria correta. Então a gente tem que falar assim, terra do pé junto. Tá? O diretor-geral da OMS, o Tedros, tá? Aquele que falou que no início da Covid ali, que não era para ninguém usar máscara, que não estava nada relacionado com virose nem nada, nem ele sabia na época, né? Revelou que a cada 10 amostras, a cada 10 de 12 amostras, as pessoas infectadas deram positivo para malária. Tá? Que é uma doença transmitida por mosquito. Então você vê que a malária lá no Congo, o bicho está pegando. Né? A malária causa sintomas como febre,
quando infectadas. E segundo a OMS, estima-se que mais de 600 mil pessoas morreram né, no país em 2022. 600 mil pessoas morreram em países em todo o mundo em 2022. Desculpa por causa da tradução. Das quais aproximadamente 70 mil pessoas só no Congo. A OMS decidiu continuar investigando, pois é possível que múltiplas doenças estejam envolvidas. Nossa, então pensa na salada. Tedros disse: a desnutrição e as baixas taxas de vacinação nas áreas afetadas tornam as crianças mais suscetíveis às doenças como a malária e pneumonia, e está examinando mais amostras. Mas de qualquer maneira, você vê que eles não sabem o que está acontecendo por lá de lá. Foi igual quando aconteceu o caso do Covid. Começou com isso, um pequeno burburinho. Tá? Quem estava aqui no Japão que acompanhou isso deve se lembrar. Começou com um pequeno burburinho, depois se espalhou. Puf. Tá? Não estou falando que isso aqui vai ser o caso. Mas se doença que eles não sabem o que é complicado. Principalmente lá que tem um monte de doença. Como é que fala assim? Um balaio de gato de doença. Então eles não conseguem nem definir o que é. Mas de qualquer maneira, né, já vão ficando em alertas aí. Tá? Pulando para a próxima matéria. Tratamento preferencial, no caso da taxa de impostos para as sociedades, né, para as pequenas e médias empresas. Tá? Vamos lá. Isso aqui, eu quero trazer isso para você porque a grande maioria que rege o Japão na parte da economia são pequenas e médias empresas. Então, se as pequenas e médias empresas vão ser impactadas, então basicamente o Japão todo vai ser impactado, de uma forma direta ou indireta. Tá? Então, nisso é complicado pra caramba, tá? Principalmente na elevação da inflação, como é que tá. Não se esquecendo que o Trump, em janeiro, ele entra. Aí, dependendo da situação, pode ser que piore muito mais por causa das taxações dele. Tá? Mas vamos lá. Eu estava esquecendo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal e sem firula, tá? Você vê que aqui nós não temos muita frescura. Só que nós temos que seguir certas regras porque eu quero permanecer com o canal. Tá? Como é que se fala assim? Meu único ganha-pãozinho, tá? Por mais pequeno que seja, antes pouco do que nada. Um é melhor que zero. Né? Então, continuando aqui. Na reforma fiscal do próximo ano, o governo e o partido no poder prorrogaram o atual tratamento preferencial para as pequenas, tratamento preferencial que mantém as baixas taxas de impostos sobre sociedade para as pequenas e médias empresas durante 2 anos, reduzindo ao mesmo tempo o tratamento preferencial para as empresas com rendimentos superiores a 1 bilhão de ienes. Então vai subir, tá, pagamento de imposto para as grandes empresas aqui no Japão. E nisso você já sabe, né? Aumentou o imposto, quem vai pagar é o empresário? Não. Quem vai pagar é a população, porque ele vai repassar esse valor. Então, aquela topeira que fala, não, nós temos que taxar o grande empresário. Não é o empresário que está pagando. As pessoas ainda não entenderam isso. É a população que paga. O governo taxa, a população paga, porque o empresário ele não vai arcar com isso. Ele vai repassar os preços. É que aqui no Japão, essa mentalidade de repasse de aumentos, ela é um pouco mais enraizada, mas você vê que no Brasil não, aumentou, puf, troço vai. Agora que eles estão mudando de ideia aqui no Japão, porque senão ou faz ou quebra. Não tem outra opção, por causa dessa quantidade de inflação que tem. Nós vivemos durante um bom tempo aqui no Japão sobre deflação. E deflação, ela valoriza o dinheiro. Muita gente não vai gostar do que eu vou falar agora, mas a deflação ela valoriza. Você vê que o poder de compra antigamente era muito bom. Em contrapartida, a inflação ela desvaloriza o dinheiro. Mas por que o empresário não gosta de deflação? Porque a deflação ela valoriza o empréstimo dele. Então, quanto mais deflação tiver,
mais, como é que fala assim, mais pesado vai ficando a dívida dele. Tá? Em contrapartida, no caso, a inflação ela vai desvalorizando a dívida. Tanto que muitos varejos quebram por causa disso. Porque ela vende a um certo valor parcelado, e quando o cliente acaba de pagar a última parcela, aquele produto já desvalorizou muito. Então ele não conseguiu recuperar, entre aspas, o valor que ele empregou naquele produto. Por causa dessa desvalorização, juntamente com o parcelamento. Se fosse pagamento à vista era uma coisa, mas o parcelado sempre vai ficar naquele resquício, porque a inflação vai aumentando tempos em tempos. Só que a parcela da prestação não. Igual, por exemplo, se você divide em 12 vezes iguais, não vai ter reajuste, mas em um ano, nesses 12 meses, vai ter vários reajustes de preços, de inflação. Então deu para você ter uma ideia como é que a coisa é. Eu falo assim porque nós temos que explicar, porque muita gente acha que entende e não entende, e fica falando um monte de asneira. Não sou contra comentar escrever nos comentários, mas escreva coisa coerente. Não vai escrevendo dando. Pior que quando escreve assim, como é que fala, dando patada, e daí a pessoa acha que tá assim, nossa, eu sou o dono da verdade, eu sei tudo. Eu vou esculachar o japonês agora nos comentários. Isso só passa vergonha. Esse é o grande problema. Tá? Mas continuando aqui. As grandes empresas estão sujeitas a uma taxa de imposto sobre sociedade de 23,2% sobre o rendimento. Então você vê que as grandes empresas já pagam uma alta taxa sobre rendimento. 23,2% sobre o rendimento é muita coisa. Tá. Mas as pequenas e médias empresas têm um tratamento preferencial que reduz a taxa para 15%, né, em até 8 milhões de ienes. Então, se a pequena empresa ganha até 8 milhões de ienes, ela tem uma redução de 15%. Se não, puf, aumenta. Tá? Então, se você é empresário aqui no Japão, né, tem sua MEI ali, então você já sabe, né, como é que a banda está tocando. Na reforma fiscal do próximo ano, o governo e o partido no poder, no caso a Komeito, estão fazendo ajustes para prolongar esse tratamento preferencial que expirará no ano fiscal, né, já no próximo ano, para 2 anos, então para 2026. Por quê? Porque o governo quer que as pequenas e médias empresas deem aumentos. Só que se aumentar a taxa sobre rendimento, como é que consegue dar aumento se não está tendo lucratividade? Então eles têm que fazer as pequenas e médias empresas terem lucratividade para conseguirem dar aumento. Só que o grande problema é que eles já anunciaram 2 anos. Então, se o cara for um gestor consciente, ele não vai dar aumento agora. Porque 2 anos é um tempo muito pequeno para recuperação de caixa, dependendo da situação. E ele não sabe como é que vai ficar ainda em relação a Trump e etc. Então, se ele der um aumento de salário agora, por exemplo, daqui 2 anos ele não conseguir ter rendimento para cobrir aquele aumento de salário, ele quebra. Então você vê que o aumento, você vê que ano após ano aqui no Japão, você vê que quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu venho falando sobre as falências aqui no Japão. E que vem aumentando. Tá? Não sou profeta do caos, mas estava na cara que isso ia acontecer. Por isso que eu falo para você, quer ficar bem, como é que se fala assim, bem informado do que acontece aqui no Japão, sem firula e sem mentira, se inscreve no canal, deixa seu like e clique no sininho aí. Tá? Para você ficar sempre bem informado, porque você vai receber as notificações de vídeo aqui, né, que o YouTube manda. No entanto, o sistema de redução uniforme de taxa de impostos para as pequenas e médias empresas será revisto, tá, depois dos 2 anos, e o governo está considerando aumentar a taxa de imposto para 17% para as empresas com rendimentos superiores a 1 bilhão de ienes. Isso vai afetar cerca de 0,1% de todas as pequenas e médias empresas. Você vê um rendimento de 1 bilhão, é muita coisa também, né? Desculpa, a garganta está pegando. Por outro lado, prevê-se que os incentivos fiscais das sociedades para as pequenas e médias empresas que realizam
investimentos de capital sobre certas condições sejam alargados. Tem que ver se não vai ter questão de empréstimos e etc. Mas deixa eu só ler de novo aqui. No entanto, o sistema de redução uniforme para a taxa de imposto de pequenas e médias empresas será revisto. Então tá. Então, voltando ali. Então, eles vão revisar a taxa para pequenas e médias empresas. É aquilo mesmo. Não tem mudança não. Achei que eu tivesse lido errado, mas não. Tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Atualmente, se o capital for inferior a 30 milhões de ienes, 10% do valor de investimento pode ser deduzido do imposto. E se o capital exceder 30 milhões de ienes, 7% do valor do investimento pode ser deduzido do valor do imposto. Mas a revisão alterará o tratamento preferencial. Então estamos considerando adicionar, né, coisas mais contundentes, no caso assim, a lista de investimentos de capital elegível e adicionar deduções com base na taxa de aumento salarial. É aquela velha história. Se eles querem que as empresas do Japão sejam lucrativas, eles têm que deixar as empresas, como é que se fala, investir. E nisso é aquela velha história. Se você pode dar dedução, dê dedução. Incentive as empresas a crescerem. Mas se ele fica assim, abaixo de 30 milhões, 10%, acima de 30 milhões, apenas 7%. Isso vai tirando o incentivo da empresa de querer crescer. Olha o tamanho da burrice. Eles tinham que fazer assim, não, acima de 30 milhões, mais um certo tanto, aumenta mais, em vez de 10, sobe para 15. Que é para incentivar os caras a investir, injetar dinheiro na firma, para a firma crescer. Mas não, eles fazem o contrário. Você vai crescer pouco. Eu quero que você cresça pouco. Então, até 30 milhões, 10%. Acima disso, 7%. Não é uma política burra? Canso de falar, eu amo morar no Japão, mas você vê que os políticos daqui quebram as pernas. Aí eles falam, o Japão tem que crescer, mas nem eles estão fazendo política para poder deixar o país crescer. É muita burrice. Se esse bando de asno estudasse, por exemplo, a escola austríaca de economia, esse povo pulava todo mundo da ponte e de cabeça. Os caras não têm ideia. Não vou no. Como é que se diz? Eu não estou enaltecendo, tá? Mas você vê que o que o Milei está fazendo na Argentina é fora de série. Você vê que a taxa de juros da Argentina passava os 100%. Hoje o Milei já está reduzindo para 30 e poucos por cento. Olha a diferença. Então, se um camarada desse pegasse a economia dele rodando, bonitinha, grande provavelmente ele ultrapassaria o Brasil e o Japão fácil. Mas é aquela velha história. O que eu estou falando não é questão de achismo, são fatos. Os fatos estão aí. É a mesma coisa. Tem muito... Isso aqui eu tenho que chamar de asno. Eu não tenho outra palavra para isso. A pessoa que fala que a culpa do aumento do dólar é culpa da Faria Lima. Isso é um asno, quem fala esse tipo de coisa. Por quê? Os números, eles só refletem a política econômica. Simples. O número é reflexo. Os números são praticamente um espelho, um reflexo do espelho. Então o que acontece? Se os governos fazem certas coisas, o que vai refletir são o quê? O resultado é o número.
os números que estão aparecendo. Então você vê que os resultados do Brasil estão horrendos por quê? Políticas horrendas que estão fazendo. Então não são políticas inteligentes para gerar empregos, para gerar renda no Brasil, não. São políticas de gastos. São gastos, gastos, gastos. Como é que se fala assim? Abriu-se, tirou-se a rolha. Como é que fala assim? O tampão da pia do governo. Está escoando tudo. Aí como é que você quer que acumule água dentro da pia do governo, para ter água sobrando, se o tampão foi tirado? Não tem como. Então aí é aquela velha história. Aí eles vão culpar todo mundo, mas nunca é culpa da política, mas a política é o que reflete os números. Você vê que as taxas, no caso assim, o dólar, ele sobe e desce em questão especulativa, porque são pessoas falando, pessoas agindo, e essa ação dessas pessoas são reflexos que acontece o quê? No dólar, de alguma maneira. Só que as pessoas ainda não estão preparadas, muitas delas, para esse tipo de conversa. Vão culpar todo mundo, de menos o político de estimação que ela tem. Isso é tenso, pô, pra caramba. Tá. Aí fala assim, mas japonês, você está culpando só o político. Não, dependendo da empresa, tem lobby. Porque tem muita empresa que ela tem os interesses dela, que ela quer pagar pouco imposto, ou ela quer ter isenção, ou ela quer ter, como é que fala assim, exclusividade em certas coisas. Então eles vão brigar por isso, eles vão. Aí é que entra a tal da corrupção. Só que tem pessoas que não aceitam isso, né? Então você vê que daqui 2 anos, tá? Você já sabe que daqui 2 anos aqui no Japão nós teremos inflação. Por causa do quê? Da diminuição do imposto preferencial sobre pequenas e médias empresas aqui no Japão. Porque eles vão estender isso por 2 anos. Se eles não estenderem além desses 2 anos, você já sabe, pequenas e médias empresas vão gerar mais inflação no Japão, querendo ou não. Ou vão quebrar. Então, se houver um aumento de quebra de, como é que fala assim, de falências aqui no Japão, depois de 2 anos, você já sabe o motivo por quê. Estou te trazendo agora. Vamos lá. Aumento de imposto da defesa, né? E o imposto sobre rendimento. Isso daqui vai ser custoso. Tá? Como é que fala aqui? Porque praticamente isso aqui vai impactar 100% do Japão. 100%. Todo mundo que mora aqui consome vai ter que pagar. Não tem choro, me dói. Mas vamos lá. No que diz respeito aos aumentos de impostos para garantir o financiamento da defesa, o governo e o partido do poder decidiram prosseguir com as considerações com base nas propostas como a implementação do imposto sobre as sociedades a partir de abril de 2026. Então você vê que não é para agora, abril de 2026. E do imposto sobre rendimento a partir de janeiro de 2027. Tá? Então, para você que é contador, tá, que está assistindo essa matéria que é aqui do Japão, já vai ficando em alerta aí. Ó. As propostas chamadas Imposto Especial sobre Sociedade de Defesa e Imposto Especial sobre Rendimento de Defesa, respectivamente. Então já sabe que vai ter aumentos. Tá? No que diz respeito aos recursos financeiros necessários para reforçar fundamentalmente as capacidades de defesa, o governo e o partido no poder decidiram cobrir o déficit de mais de 1 bilhão de ienes a partir do 2027, aumentando a taxa sobre rendimento e o cigarro. Então, para você que fuma, 2027 já pode esperar aumento de preço, tá? Claro que antes disso terá a inflação. E nisso a inflação vai comer ainda, tá, um certo tanto. Então, para você que fuma, eu sugiro que pare de fumar, tá? Mas, continuando aqui. A respeito, o governo
E o partido do poder pretende decidir a data do início da linha como uma reforma fiscal para o próximo ano, decidindo ser revelada uma proposta que está em consideração. Olha o tamanho disso. Presta bem atenção. De acordo com isso, um imposto sobre a sociedade será implementado a partir de abril de 2026 como um imposto especial sobre as sociedades de defesa, impondo um imposto adicional de 4% sobre pagamentos de impostos. Só que aqui eles não explicaram se seria esse 4% anual ou 4% mensal. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa pode ser que fique muito estranha. Se for anual, ainda é um pouco mais tranquilo. Se for 4% mensal, vai ser tenso. Tá? Mas não dá para ter uma ideia, por quê? Se eu falar assim, não, vai ser anual, não, vai ser mensal, não dá para ter. Tá? É só falar que vai ter sobre impostos. Então vai ser, vários impostos terão aumentos de 4%. Vários. Tá? Não vai ser nenhum nem dois, são vários de 4%, tendo imposto, aumento de 4%. Por isso que eu estou falando, o troço vai ficar tenso. E o imposto de renda será implementado a partir de janeiro de 2027, com o imposto de renda especial de defesa, impondo um imposto adicional de 1% sobre o valor do imposto. Tá? Enquanto a taxa de imposto de renda especial sobre reconstrução será reduzida em 1% e o período de imposto será estendido. Não faço ideia do que seja imposto de reconstrução. Tá? Eu não ouvi falar nada sobre isso. Tá? Então não faço ideia do que seja. Mas você vê que o imposto de renda em 2027 vai subir 1%. E em 2026 ali, tá? Imposto sobre defesa 4%. Tá? Então vão tomando consciência disso. 2026, 2027 mesmo. Em relação ao imposto sobre o tabaco, a alíquota do imposto sobre o tabaco aquecido será aumentada em abril de 2026 para fechar a diferença, com os cigarros e o imposto sendo aumentado em etapas em 0,5 ienes por cigarro durante 3 anos, a partir de abril de 2027. Então você pega meio centavo, 0,5 centavo, multiplica por 20, tá? Só que aqui eles falaram durante 3 anos, não falaram se vai ser anual, semestral, mensal, eles não falaram, tá? Então não dá para ter uma ideia, para me fazer um cálculo para você, não dá, tá? Porque se eu der qualquer número agora eu vou estar mentindo. Mas de qualquer maneira, já dá para você ter uma ideia que vai ser um aumento, não vai ser pouco também. No que diz respeito ao aumento do imposto de defesa, há vozes dentro do Partido do Poder que são particularmente cautelosas quanto ao aumento do imposto sobre rendimento, na perspectiva que da consistência da política do aumento do salário líquido e continuar a considerar as propostas em várias reuniões. Só que esse aumento não vai ficar só nisso, porque nós temos aumento da taxa de juros aqui no Japão. Isso vai refletir, dependendo disso aqui, vai. De alguma maneira vai. Tanto que o Ueda, ele está muito cauteloso, tá, em dar esse próximo aumento. Nós temos que esperar para esses próximos dias. Se até pelo menos até o dia 20 ele não fizer nada, aí só para o ano que vem. Tá? Acredito eu. Tá? Porque vai ter reunião ainda do Banco Central japonês aqui. Né? Então, em cima disso aí, ele vai soltar a ideia ou não. Mas pelo que já deu a entender nas reuniões, não está dando parecer que ele vai soltar o aumento agora. Ele está muito cauteloso. Então, nisso, vai ganhando tempo, sim, vai ganhando um certo tempo. Por quê? Na hora que ele aumentar essa taxa de juros, os financiamentos imobiliários vão aumentar. Uma série de coisas vão aumentar no Japão. E nisso vai diminuir o que? Ainda mais construção civil e outros investimentos de capital. E nisso, o que vai acontecer? A economia do Japão vai travar ainda mais. Mais do que já está travando.
Então tem que se tomar cuidado, muito cuidado. Tá? Mas muito. Tanto que a maioria dos, como é que se fala assim, da lucratividade que está acontecendo agora no Japão é igual ao do Brasil. É o Estado que está forçando a rentabilidade. Só que o que acontece? Isso não é sustentável. Porque quando é a parte privada, você sabe que as empresas querem crescer. Então elas vão fazer certas coisas para aquele ciclo, que eles falam ciclo virtuoso, não pare de crescimento. E vai continuar crescendo, continuar crescendo, continuar crescendo. Diferentemente do governo. O governo ele começa certas políticas, só que depois ele para aquela política. E na hora que ele para, o negócio, se o rendimento for sobre a ajuda do governo, ele despenca. Por isso que esses aumentos, igual por exemplo que teve no Brasil agora do PIB, que foi um PIBão, como é que se fala, isso não é sustentável, porque é o Estado que está influenciando, não é a iniciativa privada. E é a mesma coisa aqui no Japão. Então você vê que a parte do Estado, ele vai fazer de tudo, inicialmente, para ter rendimento. Mas na hora que ele chegar num certo patamar ali, ou a deflação começar a dar as caras, eles vão travar. E nisso o que vai acontecer? Vai despencar, puf, de uma vez. É igual também, vai ser igual essa mudança, né, sobre a parede de rendimento. Vai entrar um dinheiro muito grande na mão das pessoas aqui no Japão, né, por causa dessa mudança no rendimento, que o teto vai de 1.030.000 ienes, que parece que vai para 1.780.000. Então essa diferença é muito grande. E o que acontece com essa diferença muito grande? Você viu que a lâmpada daqui de casa está querendo queimar, né? Mas é outra miséria, mas é mais gasto. Então o que vai acontecer? Dependendo do montante, se for um montante muito, muito grande que bater na mão das pessoas de uma vez só, dependendo da pessoa, se ela estiver passando certas necessidades, ela vai correr para gastar, porque ela vai querer suprir essas necessidades. O que acontece? O que vai acontecer aqui no Japão? Inflação por falta de produto, oferta e demanda. Em vez do governo ele fizesse essas, como é que fala assim, essas negociações, se comprometesse a fazer essas negociações de uma forma menor, mais espaçada, isso iria começar a controlar a inflação no Japão. Porque ele ia soltar dinheiro de uma forma moderada na mão do povo, até chegar o montante que eles queriam ali. Tá? E nisso ia fazer a roda da economia girar com uma certa fluidez. Não vai ser assim, toma tudo de uma vez, toma tudo, tira tudo de uma vez e fica aquele arrombo no mercado. Aí nisso sobe-se tudo de uma vez, o preço. Então você vê que os próprios políticos, eles não têm noção do que fazer para regular o raio da economia. Por isso que eu falo que certas áreas de política tinha que ter no mínimo um pré-requisito, ser economista. Porque dependendo da pessoa, elas vão fazer o que elas querem. Elas vão colocar os absurdos que elas querem. Mas se quer que a economia rode bonita, você tem certos parâmetros para você fazer. Existem certos pré-requisitos para fazer. Não é assim o negócio oba-oba, vamos regaçar porque é ano eleitoreiro, vamos ganhar voto. Não, pelo amor de Deus. Existem vidas das pessoas em jogo, vidas que passam fome, vidas que passam necessidade, vidas de pessoas que não aguentam o tranco e elas vão para a terra do pé junto. Acontece aqui, principalmente aqui. Eu não noticiei, mas dias atrás foi encontrado uma mãe com seus filhos que não aparentemente fez escolha e foi para a terra do pé junto, dentro de casa. Não estão aguentando a situação. Aí é aquela velha história. Se eu for, vou deixar meus filhos desamparados. Então vai todo mundo para a terra do pé junto. Porque aí ninguém fica desamparado, ninguém fica para trás. Então você vê a situação como é que tá? Aqui o povo é muito doido. Tá? Diferentemente da parte do Ocidente, aqui o povo é meio corajoso. Os caras fazem. Tá?
Então nós temos que tomar cuidado, sim. Por isso que eu falo que tem certos parâmetros de economia que as pessoas deveriam, como é que fala assim, não digo as pessoas em si, a parte política deveria dar um pouco mais de atenção, mas não, eles mexem tanto naquela parte eleitoreira, que era o voto, que isso aqui, que se esquece das vidas das pessoas, nesse ponto. Então, se não querem arrumar a economia, mas fazendo de uma forma porca, meu, isso não dá certo. Isso já foi provado ao longo dos. Como é que fala assim? Quem estudou economia sabe do que eu estou falando. Quem já viu a história da economia ao longo dos anos que se passaram aí, viu que certas medidas feitas nas coxas de uma vez não dá certo. E o ser humano, ele é igual a lei de Murphy. Ele tem dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado. Ele sempre escolhe o caminho errado. Já foi provado historicamente que certos caminhos não dá certo, mas as pessoas insistem em pegar o mesmo caminho. Por quê? Falta de conhecimento, falta de estudo. Aí acha que, eu vou fazer um caminho inovador agora que eu descobri. Mas se pegar para estudar, esse caminho já foi feito pelo menos umas 3 vezes no passado. E as 3 vezes deram errado. Olha aí, preciso falar alguma coisa da situação, não vou nem falar do Brasil, mas da situação que está no Japão. Numa deflação bonita que nós tínhamos aqui, eu falo bonita porque aqui o dinheiro rendia, para essa coisa horrenda. Ainda fica enaltecendo. Nós temos que sair da deflação, porque a inflação que é o lindo do Japão, está todo se fudendo, caindo na lábia de político, falando que inflação é bonita. Então, quando o Japão estava na época da deflação, o Japão não cresceu. O Japão não cresceu, o Japão não expandiu. Por quê? Porque eles ficaram soberbos. Não era questão de falta de dinheiro, falta de investimento. Não, eles ficaram soberbos. É igual a marca iPhone. Chegou a um certo ponto que é mais soberba do que a inovação. Por que disso? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque tem certas inovações tecnológicas que já tem no Android há muitos anos que não tem no iPhone. Aí o iPhone vai lá, dá aquela safadezazinha assim, né? Dá aquela. Arranca um pouquinho da novidade ali e joga no iPhone para poder falar que é novidade. Mas isso no Android já existe há anos. Faz lógica um troço desse? Aí é aquela velha história. Não desmerecendo o iPhone é bom, o sistema dele roda suave, redondo. Gosto muito, por causa dessa mobilidade de pouco travamento e etc. Mas falar em questão de inovação, meu, esquece. O Android, como é que se fala assim? O Android está muito, muito na frente. Tá nessa parte. Mas tem muita gente que vai me xingar por causa disso. Fala, não, você tá doido, japonês. É só pegar. Como é que se fala assim? O que tem no Android, compara ali o que tem no Android e o que tem no iPhone. Você vai ver. Isso é fato. Tá? Por isso que eu falo que nessa parte o Japão só não cresceu por causa de soberba. Mas também, vamos falar a verdade, os Estados Unidos puxou muito as rédeas do Japão ali. E continua fazendo. Enquanto o Japão não desmamar dos americanos, meu, o Japão não vai crescer. Vai ficar sempre nesse negócio travado, ele começa a crescer um pouco, já poda, cresce um pouco, poda, meu, não vai um negócio desse. Então tem muita coisa que precisa ser muito mudado. Mas, vida que se segue. Então você já sabe que pelo menos para os próximos, até 2027 ali, tá? Você pode esperar aumento de impostos e inflação no Japão. A coisa não vai melhorar pelo menos até 2027. E depois de 2027 ali vai ter esse aumento, vai ser mais um ano de repercussão. 2028, não espere melhora para o Japão até 2028. Já tô te dando a letra. Tá? Se a gente for comparar com esse tipo de informação que eu estou dando aqui, que é o governo que está soltando. Então, pelo menos até 2028, não espere melhora no Japão. Muito pelo contrário. Aumento de impostos só vai onerar cada vez mais o caixa das empresas e das pessoas. Você quer esperar melhora nisso? Não tem como. Tá? Não dá. Da forma que eles estão fazendo, não dá. Tá? Não espere melhoras.
Por isso que eu falo para você, meu, você que está aqui no Japão, você só tem 3 escapatórios. Ou você vira empreendedor, tá? Monta seu negócio, ou você estuda para você melhorar o seu currículo, ou vai investir em ações. Aí aqui agora no Japão também tá um momento muito bacana para investir em ações. Porque tá uma montanha russa, sobe e desce, sobe e desce. Só que nisso tem que prestar atenção também. Tá? Esperar o momento de baixa ali, que deu uma queda na Nikkei, você vai lá e investe. Porque senão, se você não fizer nada para melhorar os seus rendimentos, seus ganhos, tu vai ser engolido pela inflação de alguma maneira. Tu vai ficar para trás. E o governo tá pouco se lascando para você. Vocês viram aqui. Deixou de pagar certos impostos aqui no Japão, quem tem o permanente está perdendo. E dependendo da situação vai ficar cada vez pior. Nessa parte de vistos. Eles vão ficar cada vez mais rigorosos. Então, tome cuidado. Por isso que eu falo. Você vai ter que crescer por si, sem depender da ajuda do governo. Então já te dou esse conselho. Então não espere melhoras para o Japão, pelo menos até 2028. Tá? Pelo menos o meu prospecto. Tá? De acordo com o que eu estou vendo. Mas é isso aí, família. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho ali para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E sem firula. E eu vou ficando por aqui e Maido.